O Botafogo quer o Wallace Davi, o Fluminense não. Vamos entender mais um caso de desvalorização de Xerém. Por que essa diretoria não aproveita as promessas reveladas na base do clube? Depois da vinheta. Seja muito bem-vindo ao canal do Leandro Dias. Aqui você sabe, o foco é Fluminense. Aproveita e já deixa o like aí no vídeo para dar aquela fortalecida, a inscrição no canal e avalie também a possibilidade de se tornar membro do canal do Leandro Dias. São dois planos disponíveis. O plano Player 1, você basicamente ajuda o canal, paga apenas R$ 6,99 por mês e tem prioridade nas mensagens. E o plano Legend, que é um pouquinho mais caro, R$ 14,99 por mês, tem prioridade nas mensagens, mas também participa comigo do nosso grupo de WhatsApp e de algumas lives. Divide a tela aqui comigo para opinar sobre Fluminense e outros assuntos. Vamos para o vídeo, galera, falar sobre uma possível troca entre Fluminense e Botafogo. Não é novidade para ninguém que o Fluminense tem interesse na contratação do meio-atacante venezuelano Savarino, atleta de 29 anos, camisa 10 do Alvinegro, que pensa na possibilidade de se desfazer dele em função de altos vencimentos. O Flu quer o Savarino, mas o Botafogo não é bobo nem nada e pediu o Wallace Davi. Vamos à notícia. Tá lá no portal GE, Botafogo pede o Wallace Davi e dinheiro para liberar Savarino ao Fluminense. Além disso, o Alvinegro também quer uma compensação financeira para negociar o venezuelano, ou seja, quer o Savarino, me dá o Wallace Davi e mais uma grana e aí a gente conversa. Como o Fluminense tem interesse no meio e o Botafogo no volante, a possibilidade de troca foi sugerida pelo clube comandado por John Textor nos últimos dias. Não há uma negociação aberta neste momento, mas se o Flu optar por seguir, sabe que terá de envolver a promessa de Xerém. A possibilidade de uma troca entre os rivais foi debatida com Marlon Freitas. Já vimos isso aqui no canal. O Fluminense queria o Marlon Freitas, o Botafogo também pediu o menino, o Wallace Davi, e aí o Botafogo, nesse caso, que daria mais uma grana ao Fluminense. Agora é o contrário, o Botafogo pede dinheiro e o Wallace Davi, mas o Marlon Freitas, como é sabido, optou em jogar no Palmeiras. A matéria complementa, lembrando que o Savarino tem um dos maiores salários do elenco do Botafogo, que quer diminuir os vencimentos mensais em 2026. Ele também foi alvo de possíveis trocas com São Paulo em Corinthians, mas a família do Savarino, o próprio, querem continuar no Rio de Janeiro e não vem problema de trocar um rival pelo outro. O Botafogo parece convicto de que o Wallace Davi é uma peça importante e o Fluminense não. É um jogador que se destacou no Sub-17, subiu com uma grande promessa das categorias de base, é um camisa 5 de classe, boa técnica, visão de jogo, alto, mas não está nos planos, porque o técnico Luiz Ubeldia já informou que a diretoria deveria ir ao mercado buscar um camisa 5, um jogador mais alto, de um poder de marcação. Tem essa peça no elenco, mas não quer usar. Faz sentido para vocês o Fluminense trocar uma promessa, um jogador que o mercado quer? O Botafogo faz questão de ter o Wallace Davi e colocou dois jogadores fundamentais nos últimos anos. O Marlon Freitas era capitão do time, admitiu a possibilidade de cedê-lo se o Fluminense der o Wallace Davi. E o Savarino, camisa 10, um jogador muito querido pela torcida, o Botafogo também admite liberá-lo caso o Wallace Davi chegue ao Alvinegro. Por que o Botafogo quer o Wallace Davi e o Fluminense não? Aliás, a pergunta é mais profunda. Por que essa diretoria não gosta de usar jogadores revelados no clube? Por que eles são cedidos por valores irrisórios para outras agremiações? Por que todos os treinadores que passaram pelo Fluminense pouco usaram a base recentemente? Mano Menezes, Renato Gaúcho e agora Luiz Ubeldia. Não vamos falar de Martinelli porque
já vem sendo utilizado há muitos anos. E o Thiago Silva não dá nem para considerar garoto de Xerém, pelo amor de Deus, né? Ele só passou, foi dispensado e depois retornou em 2006. Eu queria entender. E o Savarino, como a gente acabou de ver, recebe um dos maiores salários do Botafogo. Quanto vocês acham que o Fluminense iria pagar? Aliás, esse Fluminense que quer pagar para um lateral esquerdo o maior salário do elenco, o Guilherme Arana. Você vai doar uma promessa para um rival em troca de um jogador que o rival não quer mais. Por que Mário Bittencourt e Matheus Montenegro descartam Xerém? Isso é bom para quem? Quem é que ganha com o Fluminense não utilizando as suas promessas? A pergunta eu deixo para vocês. A procura do Fluminense no mercado por um camisa 5 está intimamente ligada à possível saída do Facundo Bernal. Vamos recordar que o agente do atleta, desde meados de 2025, busca um clube para ele na Europa, especialmente na Itália. Não conseguiu e segue à procura. Então não se surpreendam se daqui a pouco começarem a pipocar notícias de venda do Bernal. E aí, por isso, o Zubeldia pediu um jogador com as características dele. Mas tem no elenco, o Wallace Davi. Quem é que ganha com os nossos jogadores, com as nossas revelações, jogando em outros clubes, principalmente nos rivais? O Botafogo, que contratou o Marlon Freitas, que foi revelado em Xerém, o Matheus Martins, o Luiz Henrique, o Flamengo, que já teve Gerson, tem Ayrton Lucas, já teve várias outras revelações de Xerém, o Pedro. Por que esses jogadores são cobiçados pelos rivais e o Fluminense não usa? Por que a gente precisa ir ao mercado para comprar um Nonato, gastar dinheiro com o Otávio, tendo jogadores baratos e de mais recursos técnicos, que podem apresentar um futebol muito mais produtivo do que esses que eu acabei de citar, só para ficar nesses dois exemplos? Não dá para passar pano para isso. Inclusive você, que é torcedor de político, começa a torcer um pouquinho mais para o Fluminense e se pergunta por que não usa a base? A base é uma porcaria? Então, todo o marketing propalado de Xerém é uma farsa? Nós sabemos que não. É tudo muito esquisito. E enquanto eu tiver voz e saúde, eu vou criticar esses movimentos. Mas eu quero saber de você, bota aqui nos comentários o que você acha dessa possível troca de Savarino por Wallace Davi. Antes de sair, like aqui no vídeo, dá aquela curtidinha, inscrição no canal e seja membro do canal do Leandro Dias. Um forte abraço, até o próximo vídeo, saudações tricolores, valeu!